Bom dia, meu nome é Maria Clara e eu irei fazer uma breve introdução sobre o papel dos negros e indígenas durante o Brasil Império. Após todos os acontecimentos que deram início ao período colonial, iniciou-se um esforço para construir a nação brasileira, identificar seus fundamentos político-ideológicos, formar um aparato estatal capaz de administrar o território, criar uma legislação e definir critérios de cidadania para sua população. Todo este processo se deu sem que os preceitos colonialistas, como o racismo, fossem abandonados. Exatamente por isso, quase todo o período imperial, a mão de obra no Brasil, infelizmente, era escrava. Isso mudou apenas na metade do século XIX e apenas também com a chegada de imigrantes, que substituíram os escravos no trabalho nas fazendas. E para vocês entenderem melhor sobre o início do Brasil Império, Bianca fará um breve resumo da origem, porque para vocês entenderem exatamente qual foi o papel dos negros e indígenas no Brasil Império, vocês precisam entender como que foi que começou e o que estava acontecendo para que, no final, as conquistas que eles realizaram tenham feito uma grande importância no final daquela história. Bom dia, sou Bianca Costa e vou falar um pouco da origem do papel dos negros e indígenas no Brasil Império. Então vamos lá. O período do Brasil Império teve início com o processo de independência do Brasil em 1821 e 1825 e terminou com a proclamação da República em 1889. Tradicionalmente, dividimos o Brasil Império em três fases. Primeiro reinado, 1822 a 1831, período regencial, em 1831 a 1840, e segundo reinado, que ficou em 1840 a 1889. Agora, após entender como o Brasil Império começou, qual exatamente foi o papel dos negros, negras e indígenas nesse período? Em 1850, depois de muita pressão dos ingleses, o governo império promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro. Porém, somente em 13 de maio de 1888, o país aboliu a escravidão. No segundo reinado, a abolição da escravatura teve ampla discussão na sociedade e recebeu o apoio de jornalistas, intelectuais e políticos, como Rui Barbosa e Luiz Gama. E ainda surgiu algumas leis que ajudaram a pôr um fim de vez na escravidão durante o período do Brasil Império. Agora, Ana Clara e Laisa vão explicar sobre a conquista dessas leis e sobre o conceito e importância delas. Olá, meu nome é Laisa e irei falar um pouco sobre as conquistas que os negros e indígenas tiveram durante o Brasil Império. Vale ressaltar que as conquistas deles vieram através das leis que deram fim à escravidão. Com isso, irei explicar um pouco sobre elas. Após a pressão interna e externa, o parlamento brasileiro aprovou as medidas que gradualmente acabaram com a escravidão. Lei do Ventre Livre. Essa lei diz que as mulheres escravizadas dariam luz apenas a bebês livres. De acordo com a lei, não nasceriam mais nenhum escravo em solo brasileiro. A lei exagenária determina que os escravos, com 60 anos ou mais, deveriam ser livres. Ainda no período regencial, a lei conhecida como Lei Feijo, promulga em 1831, já tinha proibido a importação de escravos no Brasil, sob a pressão da Inglaterra. Uma vez em vigor, a lei era dificilmente cumprida. Em grande parte do mundo, todavia, o trabalho escravo já havia sido abolido. Agora, minha colega Ana Clara vai explicar um pouco sobre a lei mais importante que os negros e indígenas conquistaram, a Lei Áurea. Olá, meu nome é Ana Clara e irei explicar sobre a Lei Áurea e como ela foi importante para o fim da escravidão. 13 de maio de 1688 é um dia marcante na história brasileira, porque se trata do dia em que a escravidão foi abolida por meio da Lei Áurea. Foi sancionada pela princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II,
e cerca de 620 mil escravos tinham recebido a sua liberdade com esse documento. A questão da abolição do trabalho escravo foi debatida na política brasileira ao longo de todo o século XIV. E o decreto da abolição foi resultado de uma intensa campanha popular, que, junto da resistência escrava, literalmente forçou o Império a abolir o trabalho escravo. A Lei Áurea foi um marco para o Brasil, e, passado mais de 130 anos dela hoje, conseguimos analisar bem suas limitações. Os escravos garantiram sua liberdade, mas não receberam incentivos para sobreviverem, e muitos continuaram sob relações de exploração intensa. De toda forma, é necessário entendermos a importância dessas leis e do fim da escravidão, porque assim veio o fim do período imperial, que Tainá irá explicar e concluir. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Tainá. Como minhas colegas já falaram um pouco sobre o assunto, eu vou estar finalizando. Bom, o imperador Dom Pedro II perdeu o apoio dos cafeteiros, que tiveram de liberdade aos escravos após a assinatura da Lei Áurea e não receberam nenhuma indenização por parte do governo central. A resistência dos escravos foi fundamental, pois o historiador João José Reis, os escravos se revoltaram de diversas maneiras. Ideias republicanas ganharam simpatizantes dentro dos novos grupos sociais do Brasil, após o fim da escravidão. No dia 15 de novembro de 1888, sobre o comentário do Marechal Deodoro, ocorreu proclamação da República. Dom Pedro II foi retirado do cargo e expulso do país 2 dias depois, e assim deu o fim ao período imperial, graças às batalhas do negro e indígena em busca pelas vozes liberdade.